Olá, bom dia, meus amores. Hoje com aula de Geografia, capítulo 3, que se inicia na página 80, atividade na página 84. O objetivo dessa aula é identificar e caracterizar as principais redes de fluxos materiais e imateriais do Brasil, conhecer os principais modais para transporte de carga no país, reconhecer a importância dos fluxos de comunicação, analisar o papel das redes de transporte e de comunicação na configuração do território brasileiro. Redes de transporte e comunicação. Considerando a evolução do sistema capitalista ao longo do século e as transformações que possibilitaram a integração mundial, estudadas no capítulo anterior, podemos dizer que, em muitos aspectos, a evolução da globalização é uma série contínua de desenvolvimento nos meios de transporte e comunicação. Uma das formas de compreender a dinâmica do espaço geográfico é estudar a relação entre seus elementos fixos e seus fluxos. Como elementos fixos, consideramos tudo aquilo que está fixado no lugar, seja natural ou seja construído pelo homem. A relação que criamos entre esses elementos gera uma diversidade de fluxos, os quais são as circulações que ocorrem no espaço geográfico. Por exemplo, as mercadorias, a circulação de mercadoria, a circulação de pessoas, de trânsitos de veículo, tudo isso são fluxos. Trânsito, veículos, pessoas que levam diariamente de casa para o trabalho, são chamados fluxos materiais. Já as informações que trocamos pela internet, por meios de aplicativos, redes sociais, ou até mesmo as transações bancárias, são veículos de comunicação moderna, são chamados de fluxos imateriais. Vamos falar um pouco sobre a atividade de transporte. Ferrovia. O sistema ferroviário é considerado um dos mais eficazes meios de transporte devido à sua capacidade de transportar grandes quantidades de carga e percorrer longas distâncias, além do baixo custo de combustível. Justamente por essas características, as ferrovias assumiram um importante papel histórico no desenvolvimento econômico e produtivo de diversos países, inclusive o Brasil. Hidrovia. O transporte hidroviário engloba um conjunto de modais de transporte que utilizam o curso natural das águas para o deslocamento. Os rios formam via de transporte fluvial e os mares e oceanos a via de transporte marítima. Esse modelo de transporte é considerado um dos mais eficazes, justamente pelo menor custo e investimento em estrutura de deslocamento, ao mesmo tempo que possibilita mover grandes volumes por extensas distâncias e ainda polui pouco, Tudo isso tem que ser visto quando você vai escolher um meio de transporte para deslocar mercadoria. O custo e o benefício. O custo é o que você vai gastar e o benefício é o tanto que você vai poluir. Rodovias. A partir da década de 1920, o transporte rodoviário passou a receber forte investimento e novas rodovias foram abertas com o objetivo de integrar o território brasileiro. O período entre 1950 e 1970 foi marcado
pelo projeto de desenvolvimento e de modernização do país, no qual se destacaram a indústria automobilística e o modelo rodoviário de transporte. As ferrovias no século anterior perderam o protagonismo e o sistema rodoviário tornou-se o principal modal de transporte. No final da década de 1970, todas as capitais brasileiras já estavam interligadas por estradas. Então, veja bem, apesar do transporte ferroviário e hidroviário ser mais barato, o transporte rodoviário é mais cômodo, né? E o transporte rodoviário carrega também o movimento de população, não é só carga, né? Não é que os trens também não façam esse transporte de pessoas, mas grandes cargas, né, são transportadas via marítima e via rodoviária. A ferrovia ficou um pouco de lado. Redes de comunicação. O desenvolvimento tecnológico vem ampliando as redes de comunicação a ponto de conseguirmos conectar espaços extremamente distantes fisicamente de maneira prática e instantânea. Como consequência, o espaço geográfico também ganha novas características e o fixo geográfico, né, são cada vez mais transformados. Em decorrência da tecnologia da informação, que possibilitaram acesso a diversas partes do mundo, o fluxo de informação se tornou cada vez mais intenso. Assim, a produção de transporte de mercadorias e a circulação de pessoas foram facilitado e ampliado, né? Gente, é muito melhor hoje em dia o fluxo de transporte, né, do que nas décadas iniciais. E a comunicação. Hoje, antigamente se ligava para uma telefonista, para o telefonista completar esta ligação para você falar com alguém. Hoje, todos nós temos um celular onde nós nos conectamos com o mundo inteiro. Então, usem o celular de vocês para responder às atividades.